Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. E aí, como você tá? Tudo bem por aí? Olha, nós hoje vamos falar de cultura em Cuiabá. Como que tá a cultura em Cuiabá, hein? Agora com o novo prefeito Abílio Brunini, nós estamos com a expectativa lá em cima, né, de que as coisas possam melhorar, possam avançar. E para a gente saber um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar com o secretário de Cultura de Cuiabá, que é o nosso querido artista mato-grossense, Johnny Everson. Que chique essa pasta tá aí, meu amigo. Você viu? Que Deus abençoe suas palavras e que seja uma profecia. Johnny, como que foi esse convite aí do prefeito? Você estava com ele na campanha para a eleição já? No segundo turno, né? Aliás, no segundo turno em 2020 e no segundo turno agora em 2024. Uma vez que em 2020 eu fui candidato a vereador pelo PDT, e aí fiquei suplente e tal. Aí no segundo turno, eu e alguns vereadores do partido, o partido nos deixou livre para escolher, e nós escolhemos apoiar o Abílio naquela ocasião. E aí passou 2 semanas após a campanha, ele e o Faisal me ligaram para bater um papo, para eu participar da equipe de transição. Eu disse que participaria porque eu estava junto no momento da assinatura da carta de compromisso com a cultura, e eu saberia como transformar aquela carta em estratégia de implementação de políticas públicas no decorrer de 4 anos. E eu entrei para isso na transição. No dia seguinte ele postou uma foto dizendo que eu era o... Perguntou também nessa reunião se eu aceitaria o convite, caso houvesse o convite. Eu falei que seria uma honra desde que eu tivesse condições de montar meu time técnico, né? E ele falou, tá bom. Não respondeu nada. No dia seguinte ele postou a foto na rede social dele dizendo que eu era o secretário de Cultura. E aí a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Porque eu tinha as minhas empresas, os meus negócios, a minha carreira. E eu tive que começar a trabalhar para passar as minhas funções das minhas empresas para os meus sócios, parceiros e colaboradores. Desacelerei a carreira um pouco também. E enquanto trabalhava já na transição, levantando dados, documentos, para que planejasse os primeiros 30 dias e os primeiros 100 dias, né, de gestão. Mas Deus abençoou, deu tudo certo e eu fui de fato nomeado e estou desde o dia 2 me entregando de corpo e alma à missão. Ô Johnny, a sua missão em Cuiabá, ela fica um pouco mais pesada, na minha opinião, porque você é artista, né? Você é, né, do setor cultural, então assim, vai ficar muito mais fácil para o próprio setor ficar à vontade para a gente cobrar alguma coisa. E vamos combinar, Cuiabá, nessas últimas gestão aí, falando de cultura, está bem precária, assim como outras áreas, mas a cultura parece assim que nem citada em planos de campanha dos candidatos, eu não vi, assim, nem proposta para a cultura, né? Então, assim, a sua missão é bem... É muito difícil, né? Nós encontramos a prefeitura, de uma maneira geral, em condições muito mais precárias do que a gente imaginava e do que a gente constatou com os documentos recebidos no processo de transição. A verdade dos fatos, depois que a gente senta na cadeira lá, tem sido, né? Não foi, porque eu ainda estou vivendo surpresas diárias. Veja você que durante a transição nós detectamos na cultura R$1.600.000 de restos a pagar do ano de 2024. Só que quando eu assumi no dia 2 e a partir dali, todo dia surge uma conta nova e já estamos em quase 5 milhões de restos a pagar só de 2024. E quem são esses fornecedores da cultura que tem que pagar? Tem fornecedores de toda a ordem, né? Tem a questão de despesas obrigatórias, como energia, luz, água, internet, telefone. Tem questão de empresas terceirizadas, né? Empresas de manutenção, empresas de limpeza, empresas de atendimento com infraestrutura de eventos, né? Som, palco, luz, fechamento, gradil, Tudo painel de tá LED, devendo? banheiro químico, tenda, tudo isso devendo. Qual que é a sua meta principal agora nesses primeiros meses em relação à cultura? Tipo, Grace, agora a gente está trabalhando nisso aqui. Se você perguntar qual que é a meta, infelizmente, principal eu teria que dizer que é pagar os fornecedores. Infelizmente que eu digo é porque eles não receberam ainda. Sim. E porque isso não traz
uma vitrine que eu sonhei ter na secretaria, que é a vitrine da proatividade, do positivismo, do estar para frente, fazendo, levando benefícios, fomentando o setor cultural. Mas vários motivos me prendem até este momento à herança que nós herdamos. E o primeiro deles é honrar os compromissos legais, revisados, vistoriados, investigados, porque tem mais essa missão, né? Eu não posso sair simplesmente pagando notas fiscais que herdamos do ano passado, porque talvez algumas possam ter problemas do serviço não ter sido entregue ou entregue sem a qualidade necessária. Então a gente está fazendo essa revisão também e está agora, por estes dias, a qualquer momento, com a programação de pagamento dessas dívidas anteriores. E por que isso é tão sério? Porque eu tenho o plano, aliás, no dia 1º de janeiro, eu dei uma entrevista no dia da posse para alguns sites, dizendo que embora houvesse uma crise financeira, eu não estava ali na secretaria para esperar cair do céu um recurso e só reclamar Muro das Lamentações. Eu estava ali para buscar soluções. Para isso o prefeito me confiou o cargo. E eu tenho muita experiência com captação de recursos, de verbas de todas as instâncias do governo federal, do estado. E eu debruçaria sobre isso. Me perguntaram sobre o carnaval, falei que buscaria recurso externo para fazer o carnaval. Apesar do prazo curto, eu me dedicaria a isso. Mas que se dependesse de verba própria da secretaria, não teria como fazer o carnaval. E aí perguntaram do aniversário da cidade, eu falei, o aniversário da cidade tem mais prazo para captar recursos no estado, talvez até no governo federal, e é uma pauta muito mais imprescindível, é o aniversário da cidade, né? Então eu falei que ia também buscar recurso externo. Beleza, fiz essa falei até que tinha uma instituição do terceiro setor que em parceria com, não falei que era parceria com o governo, mas eu falei que tinha uma instituição do terceiro setor que eu sabia que tinha recurso em conta para fazer ações culturais dentro do centro histórico e que isso eu usaria como eventos que precederiam o aniversário da cidade, uma vez que esses eventos aconteceriam entre fevereiro, março e abril. Foi a fala que eu fiz para o site. Aí o site publicou no dia seguinte dizendo que o secretário de Cultura anuncia risco de não acontecer carnaval. Não foi bem isso que eu disse. Eu falei que eu ia me esforçar para conseguir verba externa para apoiar, mas aí incitou a classe cultural a reclamar, né? Poxa, como assim? Não vai ter carnaval? Não tem interesse em fazer e tal? Mas nesse carnaval vocês ajudaram? Não fizemos, né? Não teve porque aí é por isso que eu estou contando todo esse preâmbulo, para dizer por que não entramos com verba no carnaval, inclusive verba externa. E aí, sobre o aniversário de Cuiabá, 2 semanas depois de ter sido publicada a calamidade pública, que nós tivemos que publicar a calamidade financeira, esse mesmo site publicou dizendo que o secretário anuncia 3 meses de festa para comemorar o aniversário de Cuiabá. Também não foi isso que eu disse, né? Eu falei que tinha uma instituição que tinha verba do governo para fazer, mas enfim. Isso também repercutiu negativamente. E o prefeito me chamou para conversar, falou, Johnny, eu acho que, como você está vendo, né, a sociedade não espera que a gente priorize questões culturais agora, nesses primeiros meses, em face à crise que está na saúde, que está nos buracos pelas ruas, que está na iluminação das ruas, que está na volta às aulas, na segurança pública e tantas outras frentes vitais, que de fato expõem a comunidade em caso de vida ou morte. Então vamos focar 100% nisso nesse primeiro momento? E você foque no pagamento das dívidas e na organização interna da secretaria, uma vez que estávamos em processo de mini reforma administrativa. Estou montando equipe, fluxograma, estratégia de trabalho, planejamento. Então, ele falou, foca nisso. O vereador Ranalli, ele tem um projeto aí de fazer com que a prefeitura não faça investimentos, né, não destine recursos para a festa carnavalesca. E aí, em um evento de carnaval, o prefeito Abílio Brunini foi bem radical em falar que não iria entregar a chave da cidade para o Rei Momo, que é um rito, né, ali da festa de carnaval, é simbólico, né, uma coisa que o Rei Momo, né, o Rei Momo é uma figura muito importante, assim como a rainha do carnaval, né? Você sabe disso. Sim. Como que você vê? Você é favorável a isso? Porque você entende bem o significado cultural dessa festa, né? O Brasil é o país do carnaval, não tem como. Sim.
Eu acho que a chave é do prefeito, né? E ele escolheu entregar para Deus, eu acho que a escolha foi boa. Essa questão do recurso, você acha que por exemplo, eu recebi aqui os vencedores, né, do carnaval desse ano, e veio a dona Benê, né, e ela falou muito bem sobre a movimentação econômica que essa festa gera para as comunidades, as costureiras, os artesãos, né? Como que a Secretaria de Cultura vê isso? É importante ter esse recurso para essas pessoas, para permanecer essas festas? Eu acho fundamental. Inclusive, assim, a cultura ela tem 3 eixos, né? Segundo os últimos estudos ao entorno da cultura enquanto política pública. Tem um eixo simbólico, né? Que é a manutenção das nossas raízes, origens, tradições, Sim. como a tradição do rei Momo. Só que isso é uma questão simbólica, né? Então cada prefeito tem a liberdade de entregar a chave ou a senha, né? Hoje em dia não é chave, mas é senha, né? Da cidade. E eu acho que ele fez uma opção que ele acredita, talvez no lugar dele eu fizesse a mesma. O prefeito tem esse conhecimento, ele respeita, ele assinou na carta de compromisso também essa frente de descentralização, inclusive, que leva as ações públicas de incentivo à cultura para os bairros da cidade. É uma das metas prioritárias que ele me determinou, que inclusive está no plano imediato de ação, tão logo a gente vença esse primeiro momento de colocar a casa em ordem, né? Então assim, Johnny, eu preciso que você leve a cultura para os bairros. Outra coisa, eu preciso que você ajude a resgatar, a revitalizar o centro histórico, que está morto, abandonado, a sensação de insegurança lá afastou as famílias do centro histórico, isso enfraqueceu o movimento do comércio, então é uma série de consequências negativas que a região vem sofrendo. Até os moradores de rua têm sensação de insegurança hoje no centro histórico, então assim, a coisa é muito grave. E precisamos encontrar soluções para isso. Claro que a cultura não é a ferramenta que vai trazer a solução para o centro histórico, mas é uma ferramenta auxiliar que pode ser sim o primeiro passo para chamar a atenção da sociedade para aquele local. A importância cultural que o centro histórico carrega é o primeiro lugar que a cidade se formou. Sim. Os primeiros moradores, olha só quanta história, quanta cultura tem ali dentro daqueles casarões. A gente tem esse projeto de resgate do centro histórico com prioridade. E, além disso, levar a cultura para as comunidades, tanto do ponto de vista de ações efetivas, quanto de participação social. Pensamos em formar um conselho consultivo comunitário, pensamos em dar luz, dar qualificação para os conselheiros de políticas públicas de cultura, para que eles possam, primeiro, participar mais das nossas decisões, da minha decisão enquanto gestor, e também com mais qualidade nessa participação. Fazer com que o prefeito nos veja com bons olhos e entenda que a cultura possa de fato trazer mais vida, mais alegria, mais qualidade de vida e mais fomento a toda a cuiabania e não apenas fazer festa, que é o que a imprensa às vezes tenta vender para a sociedade. Você é um amigo querido e eu quero te desejar muito sucesso nessa sua missão. Não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo conseguia fazer. E se está com você é porque você vai conseguir fazer. Deus te desejo ouça. muita sorte, viu? Oh, Grace. Eu que agradeço não só por hoje, pela oportunidade de falar com sua audiência, com seu público, aqui pelo RDTV Cast, mas também por todos os anos que nós temos de amizade e por tudo que você já fez pelos nossos projetos e pelas nossas ideias. Que Deus continue abençoando você e que você continue sendo essa pessoa generosa. E eu vou deixar também a rede social do secretário, do Johnny Evers, para você seguir ele, acompanhar o mandato dele e também aí a vida artística dele, que é maravilhosa. Gente, obrigada pela audiência, se inscreve no canal e até mais. Tchau!